Olá, eu sou o professor Marcelo Ricardo de Lima, do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando o conteúdo Discussão e Conclusões, que faz parte da disciplina Introdução à Pesquisa em Solos, ministrada para alunos de cursos de Ciências Agrárias. Primeira questão que a gente pode colocar é se os resultados de discussão devem ser capítulos juntos ou separados em um artigo, uma dissertação, um TCC, uma tese. Em geral, esses dois itens eles estão sempre juntos, né? Então, o capítulo chama-se Resultados e Discussão. No entanto, às vezes você pode ter também a possibilidade de você separar, colocar o capítulo Resultados e colocar o capítulo Discussão. Do ponto de vista, principalmente para quem não está muito acostumado a escrever capítulo, resultado, discussão, é até interessante separá-los para que você possa efetivamente fazer os resultados, fazer a apresentação dos resultados e depois fazer a discussão dos mesmos. É muito comum os autores esquecerem apresentarem os resultados e esquecerem de discutir os mesmos. Assim, a gente poderia dizer que, na verdade, ao invés de resultados de discussão, se limitaria a resultados sem discussão. Então, é muito importante a discussão e não somente a apresentação dos resultados em um capítulo que se chama Resultados e Discussão. A discussão ela vai justamente articular os elementos que compõem o trabalho científico, contrastando-os, somando-os, criando confrontação e criando eventualmente corroboração. Ou seja, eu tenho que pegar aqueles meus resultados e verificar se eles estão de acordo com aquilo que as outras literaturas estão mostrando, se eles estão confrontando aquelas literaturas, se eles estão somando aquilo que está colocando naquelas literaturas, enfim. Justamente na discussão, nós vamos tentar contrastar o nosso resultado com os resultados obtidos em outras pesquisas semelhantes. E, de fato, a discussão é a parte mais difícil de escrever em um trabalho científico. É muito comum, muitas vezes, os autores de um TCC ou de um trabalho de iniciação científica, eles começarem a escrever os resultados, acharem que aquilo ali é a parte mais importante do trabalho. Então, começam a colocar os gráficos, as tabelas com seus resultados e esquecem que, na verdade, a parte mais importante de um trabalho científico é, de fato, você fazer a discussão desses resultados e não somente a apresentação desses resultados. Então, a discussão é a parte de um trabalho científico no qual realmente o autor irá imprimir a sua letra, indo muito além da simples descrição daquilo que já está nas tabelas e nas figuras. Às vezes o pessoal acha que a discussão de um artigo científico ou de um trabalho de TCC seria simplesmente você estar descrevendo em texto aquilo que já está, digamos, apresentado em fotos, ou em figuras, ou em tabelas, ou em quadros. Não é isso, a discussão é mais além disso. Na discussão, você vai transcender os resultados, pois além de também irá abordar como o problema, a hipótese e os resultados se articulam. Note que problema e hipóteses foram aspectos já colocados num trabalho científico lá no início, na introdução ou eventualmente num capítulo de revisão bibliográfica. Mas agora nós vamos articular o problema e a hipótese com os resultados, e inclusive ver aquilo que poderia ser extrapolado para outras situações semelhantes. A gente vai analisar então os dados agora de uma forma crítica, procurando estabelecer um debate consistente e embasado. É importante que os dados sejam interpretados e não apenas recapitulados. A intenção da discussão não é apenas recapitular aquilo que está em quadros, tabelas e figuras, mas sim agora interpretar, ou seja, dar justamente um julgamento de valor a respeito desses resultados, o qual deve ser feito também com parcimônia, evitando tanto superestimar esses resultados, dando mais valor do que eles realmente têm, ou subestimá-los, dando menos valor do que eles realmente têm. E a discussão ela não deve extrapolar os limites estabelecidos pelas próprias análises estatísticas escolhidas pelo pesquisador. Se o pesquisador escolheu, por exemplo, um teste de médias, e o teste de médias está dizendo que as médias são iguais, não tem sentido eu começar a discutir a respeito de diferenças numéricas entre as médias, se o teste estatístico que eu mesmo escolhi estabeleceu que elas são estatisticamente iguais.
ou seja, elas não superam o erro experimental. Então, é importante nós estarmos sempre fazendo essa discussão, não tentando imprimir a discussão aquilo que eu gostaria de encontrar nos resultados, mas aquilo que efetivamente foi encontrado nos resultados e aquilo que as próprias análises estatísticas, eventualmente se for o caso, elas estão também me mostrando. A discussão sempre deve remeter ao problema de pesquisa, aos objetivos da pesquisa e à hipótese que foram apresentados lá na introdução, por exemplo, de um artigo científico. Se eu estou colocando um problema naquela introdução, agora vamos ver se esse problema foi resolvido. Se eu tinha colocado objetivos para essa pesquisa, vamos ver se agora esses objetivos foram alcançados. Se eu coloquei uma hipótese para essa pesquisa, agora tem que ver se essa hipótese foi aceita, se foi parcialmente aceita ou se ela foi rejeitada. A discussão, inclusive, deve incluir aquelas referências que ajudaram a corroborar ou que contradizem os resultados encontrados. É claro que muitas vezes a pessoa, talvez por pouca experiência, acha que só deveria colocar agora na discussão referências bibliográficas que vão apenas no mesmo sentido dos meus resultados. Não é essa a intenção. Eu posso colocar também referências que talvez vão contradizer os meus resultados. E daí eu vou tentar explicar, inclusive, por que há essa contradição. Porque o meu resultado está mostrando uma coisa e outras bibliografias estão mostrando outra. O que há de diferente? Será que foram os mesmos procedimentos experimentais? Será que foi a mesma condição experimental? E daí é claro que pode ter uma razão para essa diferença de resultados. Bem, a gente deve aproveitar também muito o esforço já realizado na revisão da literatura. Muitas vezes a gente está num TCC, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, já houve um esforço muito grande no sentido de buscar bibliografias lá nesse capítulo de revisão da literatura. No entanto, é muito comum os autores agora não aproveitarem essa pesquisa bibliográfica já feita e aproveitar essa pesquisa bibliográfica agora no capítulo de discussão. Ou seja, apenas utilizam essas bibliografias lá no capítulo de revisão de literatura e não estão utilizando mais essas bibliografias agora no capítulo de discussão. Então é importante mostrar como os teus resultados eles ampliam os achados dos estudos anteriores. Então o pessoal tinha achado isso anteriormente, já ressaltou na sua revisão de literatura. Bem, e agora o que eu achei na minha pesquisa? O que ela contribui, o que ela acrescenta ao conhecimento já gerado anteriormente. Algumas perguntas relevantes que a gente pode fazer quando estamos escrevendo o capítulo de discussão. Os resultados encontrados eram os esperados? Não eram os esperados? Por quê? Esses resultados encontrados, eles corroboram as hipóteses? Eles contradizem as hipóteses? Por quê? Estão de acordo com os resultados de outras pesquisas? Ou eles são resultados inesperados, que não corroboram as hipóteses e são de aspecto contrário às pesquisas já anteriormente realizadas? E esses resultados que eu encontrei permitem inferir novas hipóteses? A gente pode construir novas hipóteses de pesquisa a partir desses resultados que possam ser eventualmente testados em novas pesquisas? Então, são algumas questões que a gente pode colocar na hora de estar escrevendo esse capítulo de discussão. Nós não vamos exatamente colocar essas perguntas explicitamente no texto, mas a gente tem que estar respondendo essas perguntas no texto. Bem, também uma coisa importante, eu posso comparar resultados obtidos em diferentes condições experimentais. De repente, o meu trabalho foi em casa de vegetação. É possível eu compará-los totalmente com experimentos feitos a campo ou em laboratório? Ou, de repente, o meu experimento foi feito em campo, onde eu tenho muito mais variáveis influenciando nos meus resultados? Até que ponto eu posso comparar esse experimento feito a campo com o experimento feito em casa de vegetação ou em laboratório, onde eu posso controlar muito mais as variáveis que possam afetar os resultados? Também eu posso comparar resultados obtidos em solos diferentes? Então, se o meu experimento foi conduzido em um determinado tipo de solo, é muito provável que ele possa ter resultados diferentes de outro experimento conduzido em um outro tipo de solo.
Então, também, às vezes, o pessoal quer comparar resultados de experimento, mas esquece de observar lá na metodologia de que um determinado experimento foi conduzido num solo e outro experimento foi conduzido num solo completamente diferente, que tem atributos físicos, químicos, mineralógicos, morfológicos muito distintos. Também eu posso comparar resultados obtidos em diferentes climas. Também tem essa questão. Às vezes eu estou querendo comparar os resultados do meu experimento conduzido num determinado clima, com uma determinada precipitação, uma determinada temperatura média, determinadas variações de temperatura máxima e mínima ao longo do dia, e outros aspectos climáticos, com um experimento conduzido numa outra condição climática totalmente diferente. Então, eu também tenho que ressaltar, bem, o meu experimento obteve esse resultado, aquele outro obteve um resultado diferente, mas veja bem, lá o clima era totalmente diferente do meu. Então, era de se esperar realmente que o resultado fosse diferente. A discussão, gente, ela não deve esconder as contradições. Então, se o meu resultado está diferente de outras pesquisas, eu vou explicitar isso. Eu vou mostrar que não, realmente, o meu resultado foi diferente das outras pesquisas. Agora, o importante é justamente tentar descobrir por que essas contradições. Então, daí eu vou ter que ir lá nesse outro artigo, observar com bastante atenção a metodologia dele, observar com bastante atenção a minha metodologia e verificar, não, de repente o solo foi diferente, o clima era diferente, a época de plantio era diferente, o tipo de animal utilizado na pesquisa era diferente, a idade do animal era diferente, a planta era diferente, era uma outra cultivar, enfim, vários aspectos podem estar relacionados a essa diferença entre o meu resultado e de outras pesquisas. Então, no capítulo discussão, não é para apenas eu ficar citando trabalhos científicos que apresentam resultados iguais aos meus. Inclusive, é mais importante eu estar apresentando na discussão trabalhos científicos que apresentam resultados diferentes do meu, para justamente a gente buscar na leitura desses materiais, do meu e desses outros materiais, por que será que há essas diferenças de resultados. Bem, também é importante na discussão nós estarmos falando se a hipótese foi total, parcialmente aceita ou até mesmo rejeitada. É possível que a hipótese seja rejeitada? Sim. Nós tínhamos uma hipótese no início da pesquisa, é possível que ela seja rejeitada. Não é toda a hipótese que vai ser aceita. Muitas vezes é justamente as hipóteses rejeitadas que contribuem mais para o avanço da ciência. Porque aí a gente vai ter que descobrir, bem, se eu tinha uma hipótese que parecia que ia ser aceita e ela é rejeitada, então deve ter algum outro aspecto que a gente não está considerando e que é importante para a elaboração de hipóteses e testagem delas. E, eventualmente, eu posso chegar, inclusive, à conclusão na discussão de que a metodologia empregada ela não era adequada para testar essa hipótese. E a gente vai ter que fazer um outro experimento, mudando a metodologia, agora para tentar novamente testar essa hipótese. Bem, a metodologia utilizada contribuiu para testar adequadamente as hipóteses? Também é uma pergunta importante. De repente, podemos chegar à conclusão que nós formulamos uma hipótese, formulamos uma metodologia, mas essa metodologia não é adequada para testar a hipótese, mas que, infelizmente, só descobrimos isso ao final do experimento. Tudo bem, nós vamos poder, então, um capítulo como, por exemplo, considerações finais, apresentar sugestões metodológicas para melhorar a metodologia e poder, num novo experimento, testar efetivamente a hipótese. Então, há algum questionamento em relação à metodologia que possa ser relevante para esta ou para futuras pesquisas? Então, a gente pode também estar levantando isso agora no capítulo de discussão. E como interpretar, então, dados não significativos para os quais a hipótese indicava diferença? Ou seja, se a hipótese foi rejeitada. Ou como interpretar dados significativos para os quais a hipótese parecia não indicar diferença? Então, a gente pode se encontrar nessas situações também. Então, vamos tentar, durante a discussão, levantar justamente essas respostas também. De repente, formulei uma hipótese, a hipótese dizia que haveria diferença significativa entre os tratamentos, não houve. Por quê? Ou então, eu achei que entre tratamento A e B não haveria diferença e acabou havendo. Por quê?
Então, isso é importante nós estarmos discutindo justamente. A discussão pode explicitar, muitas vezes, até a mesma necessidade de trilhar novos caminhos para a pesquisa então realizada, visando testar as atuais ou novas hipóteses que eu formulo quando eu estou terminando esta pesquisa. Note que a pesquisa é apenas uma etapa, né? Uma determinada pesquisa dentro de um projeto ou de um programa de pesquisa maior, no qual nós vamos sempre criando novas hipóteses, testando essas novas hipóteses e avançando no conhecimento científico. A discussão, então, ela contribui, constrói os alicerces para a redação das conclusões. E muitas vezes as conclusões já estão até meio explicitadas ou implícitas na própria discussão. Nas conclusões, é muito comum as pessoas acharem que às vezes eu tenho que continuar a discussão ou apresentar algo novo que não estava na discussão. Não. As conclusões, elas são algo, digamos assim, quase óbvio em relação a tudo que eu já tinha apresentado na discussão. Primeira coisa, as conclusões devem responder diretamente aos objetivos da pesquisa, que a gente apresenta lá na introdução ao trabalho. Então, se eu estou apresentando um objetivo geral para essa pesquisa, e, por exemplo, lá 3 objetivos específicos, eu vou ter que ter pelo menos uma conclusão para cada um desses objetivos. Vou ter que ter uma conclusão para o meu objetivo geral e uma conclusão para cada objetivo específico. Então, antes de começar a escrever o capítulo conclusão, eu tenho que voltar lá para o capítulo introdução e ver lá quais eram os objetivos. O objetivo era 1, o 2 e o 3. Então, agora eu vou ter que ter pelo menos uma conclusão para cada um desses objetivos. Eu não posso ter um objetivo da pesquisa e não ter lá no final uma conclusão. Bem, as conclusões, elas não devem ser a continuação do capítulo de discussão. Elas são apenas uma consequência desta. Nós pegamos, às vezes, alguns trabalhos de TCC, por exemplo, que apresentam mais 5 páginas de conclusão. E, na verdade, não é conclusão, é a continuação da discussão ou efetivamente a discussão, que não foi feita lá no capítulo Resultados de Discussão. Conclusões, elas são normalmente curtas, objetivas, diretas. Então, a discussão, ela é consequência da discussão e não continuação dessa discussão. Então, note que discussão, eu vou discutir os dados. Na conclusão, é apenas uma conclusão, é apenas aquilo que eu concluo, aquilo que eu realmente digo é isso ou aquilo. Ponto. Bem simples, direto. As conclusões não devem ir além dos limites daquilo que os resultados permitem extrapolar. Então, se eu estava com determinado, por exemplo, doses de fertilizante, minha dose máxima é 200, eu não posso pensar que agora eu vou dizer que a dose de 300 kg por hectare é melhor, porque a minha dose máxima era 200. Então, eu não posso extrapolar os limites daquilo que os meus dados dão, né? Se eu estou fazendo um experimento lá com animais na época do verão, não posso extrapolar esses resultados para a época do inverno. E assim por diante. Então, eu tenho que pensar que existem limites para aquilo que eu estou trabalhando. Bem, as conclusões, como eu já disse, devem ser simples, devem ser objetivas, devem evitar textos muito extensos ou até textos prolixos. Elas devem ser realmente bem diretas, né? Porque a pessoa que lê a conclusão realmente diga, não, o que ele conclui é isso. E não inventar conclusões, na verdade, que vão deixar o leitor mais perdido do que realmente informado. O leitor tem que pegar a conclusão e saber exatamente o que você está concluindo, né? Na ciência do solo, inclusive é comum nós dividirmos o capítulo conclusões em tópicos, por exemplo, A, B, C, D, etc. O 1, 2, 3. Então é muito comum na ciência do solo nós dividirmos essas conclusões em tópicos que muitas vezes estão relacionados, inclusive, com o objetivo geral e os objetivos específicos daquela pesquisa. Sempre a gente deve também apresentar as conclusões da mais relevante para menos relevante. Então, a primeira conclusão que eu apresento é sempre a mais relevante daquela pesquisa. E as conclusões seguintes são as menos relevantes daquela pesquisa. Normalmente, a primeira conclusão está mais relacionada ao objetivo geral da pesquisa. E as conclusões seguintes estão relacionadas aos objetivos específicos daquela pesquisa. Também não precisa inventar novas conclusões para o resumo.
De repente eu tenho que escrever o resumo do artigo, o resumo do TCC, e as pessoas acham que tem que botar uma outra conclusão diferente. Não. A mesma conclusão que estava no capítulo Conclusões vai lá também para o resumo daquele trabalho. Não tem problema nenhum. Vou copiar exatamente? Sim, pode copiar. Eventualmente pode ser até necessário você resumir um pouquinho, porque eventualmente o resumo tem um número limitado de linhas ou de número de palavras. Então eu não preciso reinventar ou criar novas conclusões para o capítulo resumo. É até muito comum eu pegar, por exemplo, TCCs ou artigos científicos e a pessoa vai olhar o resumo, a conclusão que está no resumo é diferente daquela que está no capítulo conclusão, não faz sentido. Então, as conclusões que estão no capítulo conclusões devem ser as mesmas que vão aparecer no capítulo resumo. Bem, considerações finais é um outro tipo de capítulo que às vezes é incluído em monografias, teses e dissertações. Nesse capítulo Considerações Finais, que muitas vezes não é obrigatório, é optativo, eu apresento contribuições do estudo para a sociedade ou para a ciência. Posso incluir aplicações práticas daquele estudo, que não é necessariamente a conclusão dele, mas como é que eu poderia, na prática, utilizar as informações da minha pesquisa. Ou, principalmente, o que é até mais comum, destacar aspectos a serem abordados em pesquisas futuras. Então, de repente, o meu trabalho, minha pesquisa faz parte de um programa de pesquisa maior. Então, eu posso estar sugerindo para as pessoas que vão estar continuando esse programa de pesquisa o que elas poderiam estar estudando na sequência da minha pesquisa. Bem, gente, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil e até logo.